Alô pessoal, meu nome é Rosélio e eu tô aqui para fazer perguntas que os terraplanistas não são capazes de responder. Recentemente virou moda o pessoal virar adepto da teoria da Terra plana, que a Terra seria isso daqui, ó, tipo um mapa de livro, totalmente achatadinho, bonitinho, coisa e tal. Essa é uma teoria que, na minha opinião, é uma teoria totalmente idiota, sem fundamento, e eu pretendo provar isso aqui com algumas perguntas. Se você é terraplanista e está assistindo esse vídeo, deixa suas respostas aí no comentário. Se você for terraplanista e conseguir responder todas as perguntas, faz um vídeo me refutando, por favor. Primeira pergunta, um mapa da Terra. Para você que é terraplanista, como que é exatamente a Terra? Existe mais de uma dúzia de mapas da Terra plana na internet, todos eles muito diferentes um do outro. Por quê? A Terra, você querendo ou não, ela é um globo. Só para avisar, eu vou dar a minha opinião sobre as perguntas que eu estou fazendo, tá? A Terra, ela é um globo. E qualquer tentativa de deixar ele plano, como os mapas do livro, vai resultar em deformação. Algumas distâncias vão ser aumentadas enormemente. Um mapa que eu achei na internet, que eu tentei desenhar aqui, saiu feio pra caralho, me perdoe, eu não fiz curso de desenho ainda. Seria mais ou menos daqui. Um mundo mais ou menos redondo. Aqui ao redor seria a Antártida. Ela estaria ao redor de todo a Terra. Ela que não deixaria a água dos oceanos escorrer. E aqui no centro estaria o Círculo Polar Ártico, o Polo Norte. De um lado estaria a Eurásia, do outro a América do Norte. Vamos combinar que se esse mapa estivesse certo, os continentes que estão mais ao sul, eles ficariam muito mais afastados um do outro. Olha, por exemplo, a África e o Brasil, a distância que ficaria. Ou então a distância, por exemplo, entre o Chile e a Austrália. Existe um comércio, existem navios mercantes que saem da Austrália e vão para o Chile. Se a Terra fosse assim, olha a distância que ele teria que percorrer. Eu acho que ele não teria combustível para percorrer isso. Eu acho que os navios não conseguiram fazer isso. Se existe mesmo um navio capaz de fazer essa distância toda, por que eles não mostram a tecnologia nos carros então, para eles comerem menos gasolina? Um outro mapa que eu vi, também muito difundido entre os terraplanistas, seriam igual a esse que a gente tem nos livros didáticos normal. A diferença é que no caso haveria uma cordilheira aqui. O Oceano Pacífico ele seria dividido, uma banda para leste, outra para oeste, e haveria uma cordilheira que uniria a Antártida ao Polo Norte. Essa cordilheira não deixaria água escorrer e coisa e tal, né? Essa parte você já sabe. Bom, novamente esse mapa tem os seus problemas, né? Primeiro, existe um comércio entre a China, Japão e Estados Unidos. E os navios mercantes que saem da China e Japão, eles costumam atracar aqui na Califórnia. Só que, como que eles chegam aqui se a Terra é assim? Como que eles saem daqui e chegam aqui? Eles por acaso vêm passando por aqui? Essa é a teoria de vocês? Ou eles vão quebrando o gelo aqui no Círculo Polar Ártico, passam aqui pela Groenlândia e chegam aqui? Só que daí eles chegariam aqui em Nova York, né? Também uma teoria que um mapa diferente também, e que no caso seria o Oceano Atlântico que seria cortado. Só que daí se fosse assim também, Cristóvão Colombo nunca teria chegado à América. Ele teria, se bem que também seria bom se fosse isso, porque daí pelo menos o Titanic não teria acontecido, né? Porque daí o navio teria zarpado daqui, ele chegaria aonde? Se o Oceano Atlântico fosse cortado, como que o Titanic, se ele saísse daqui, ele estaria indo a destino para onde? Qual seria o destino dele? Tá aí. Se você tem uma resposta, comenta aí. Ou vai lá no meu Facebook e responde lá pra mim. É Rosélio Matos.
Segunda pergunta. Por que quando é meio-dia no Brasil é meia-noite no Japão e vice-versa? Para mim que sou terraplanista, essa pergunta é muito fácil de responder. A Terra é um globo, o Sol ilumina uma metade e a outra metade fica escura. Bem simples. É que nem a minha lâmpada aqui iluminando o meu rosto, deixando minha nuca às escuras. Só que se a Terra é plana, como o desenho ali do livro, por que é meio-dia no Brasil e meia-noite no Japão e vice-versa? Veja bem. Se a Terra fosse isso daqui, e existe a teoria de que o Sol é muito pequeno, ele estaria muito mais perto, próximo das nuvens mais ou menos. E no caso, quando é meio-dia aqui no Brasil, ele estaria aqui iluminando essa região aqui, e conforme o dia vai passando, ele vai se movendo para lá até chegar aqui no Japão. Aí seria meia-noite aqui no meio-dia aqui no Japão. Só que se fosse assim, as noites durariam, eu acho que 3 vezes mais. Porque pensa comigo, quando ele está aqui e é meio-dia aqui, já seria meia-noite aqui no Brasil. E depois ele ainda teria que passar por aqui, passar por debaixo da Terra, para depois aparecer aqui. Então, as noites ficariam muito mais longas. No caso da teoria aqui da Terra circular, o Polo Norte no centro, ele faria não sei se vocês conseguem chegar aqui, eles fariam um movimento circular, mais ou menos sobre a linha do Equador. Por isso que aqui como estaria mais distante, seria mais frio. E aqui na Antártida também. Só que essa teoria também, essa explicação aí também tem um pequeno porém. Raciocina comigo. Se eu estou num quarto escuro, de preferência bem grande para essa experiência, e acendo uma vela, se eu estiver perto, ela vai estar me iluminando. Se eu me afasto 10 metros dela, ela já não vai estar mais me iluminando. Eu não vou conseguir ler, eu não vou conseguir ver a cor da minha camisa, por exemplo. Mas se eu olhar na direção dela, eu ainda vou estar enxergando. Se eu me afasto dessa vela de 100 metros, eu já não vou estar eu não vou estar conseguindo enxergar ela direito. Mas eu ainda vou estar vendo aquele brilho amarelo distante, que é o fogo da vela. Se essa teoria fosse válida, se realmente fosse assim, que né, com o Sol fazendo esse movimento circular, quando ele estivesse do outro lado aqui no Japão, ele poderia não estar me iluminando, mas eu ainda estaria enxergando ele brilhando no céu, ainda que fosse só tipo uma estrelinha distante. Eu nunca veria o Sol se pôr, e no entanto eu vejo ele se pôr e nascer todo dia. Terceira pergunta. Os terraplanistas eles costumam dizer que a gravidade não existe. E que é só uma teoria, uma invenção e coisa e tal. Que não faz o menor sentido. Os objetos caem porque querem estar no centro do universo. Só que os objetos menos densos flutuam sobre os mais densos, igual água no óleo. Olha, eu até entendo isso, né? Mas vamos combinar que a gravidade existe e existe um jeito de você ver ela em ação. Uma das teorias da gravidade é que como um objeto está numa determinada velocidade a uma certa distância do corpo que produz gravidade razoavelmente forte, esse objeto ele acaba fazendo um movimento circular. Por quê? Ele estaria querendo continuar a ir para frente e não haveria atmosfera para barrar ele, então ele estaria em movimento perpétuo, mas ao mesmo tempo a gravidade estaria puxando ele. Então ele começaria a fazer um movimento circular, como se fosse caindo. A gravidade puxando ele, querendo fazer ele cair, e a velocidade natural dele querendo fazer ele ir em linha reta. É que nem você amarrar uma pedra no barbante e ficar girando ela no ar. O movimento centrífugo vai querer fazer a pedra ir para frente, mas o barbante vai segurar ele. Da mesma forma que a gravidade faz. Se a pedra parar, no caso, se o objeto parar se a velocidade desse objeto for reduzida, ele cai no astro. Se for acelerado, ele vai se afastar, a órbita vai aumentando até ele conseguir se livrar da gravidade e seguir seu movimento linear.
E para você que não acredita na gravidade, aí vai a pergunta, finalmente, depois de toda a explicação, né? A pergunta é, então por que as luas de Júpiter giram ao redor de Júpiter? Eu, quando era mais novo, que eu tinha uns 11 anos, eu tinha um amigo meu, se eu não me engano o nome dele era André. Eu tinha 11 anos na época, agora eu tenho 25, eu não lembro direito, mas eu acho que era André, sim. E ele tinha um telescópio. E durante mais ou menos um mês, se eu não me engano, ele me convidou para ir na casa dele de noite, olhar no telescópio dele e ver as luas de Júpiter girando ao redor do planeta. O telescópio era meio ruinzinho, mas dava para ver aquela esfera, que era Júpiter, uma bolinha assim minúscula, e aquelas estrelinhas ao redor, que seriam as luas galileanas. Eram 4 luas, 4 estrelinhas que eu via. E toda noite elas estavam lá ao redor dele, mas elas mudavam de lugar. Qual que seria a explicação para isso, para você que é terraplanista, que não acredita na gravidade? Explica aí. Aí, outra pergunta em cima dessa. Se todos os objetos giram ao redor da Terra, então por que Mercúrio e Vênus só podem ser vistos um pouco antes do nascer do Sol ou um pouco depois do pôr do Sol? Nunca podem ser vistos, por exemplo, às 8 da noite, à meia-noite, às 3 da madrugada. Por quê? Para mim, que acredito na Terra Globo e no heliocentrismo, bom, mais ou menos, né? Porque o Sol também não está no centro do universo. Mas enfim, Júpiter e Mercúrio, eles estão girando ao redor do Sol do mesmo jeito que a Terra, só que eles estão mais perto, têm uma órbita menor. E, portanto, nós só conseguimos vê-los nesse período. Por outro lado, os planetas mais distantes do Sol, obviamente, a gente consegue vê-los à meia-noite, porque eles estão mais distantes. A Terra ficaria entre o Sol e esses planetas, entre Marte, entre Júpiter, entre Saturno. Então, minha pergunta é essa: por que o Sol, Vênus e Mercúrio só podem ser vistos um pouco antes e um pouco depois do nascer do Sol? Aqui já é heliocentrismo, não é mais Terra plana, mas como os terraplanistas também geralmente costumam ser geocentristas, então a pergunta é válida. Responde aí você, se você sabe. Bom, as perguntas que eu tenho por enquanto são essas, né? Eu estou fazendo um vídeo bem rústico mesmo, usando só o celular. É a primeira vez que estou fazendo. Não sei fazer edição de vídeo, então eu não posso, por exemplo, botar imagens, fazer cortes quando eu cometo minhas gafas aqui. Mas espero que você leve esse vídeo a sério. Se você for terraplanista e tiver resposta para isso, pode deixar aqui nos comentários. Pode ir no Facebook me mandar mensagem explicando tudo. Meu nome é Rosélio Matos, pode procurar lá. E se você tiver um vídeo capaz de refutar todas essas perguntas que eu fiz aqui, faz um vídeo e posta no Facebook, no YouTube. Coloca lá um vídeo refutando todas as minhas perguntas. Fique à vontade. Aliás, eu quero que você faça isso, se você puder. É o meu desafio aí pra você. Bom, é isso. Espero que todos vocês tenham um bom dia. Até mais.